Abrindo esse bloco do nosso programa com imagens aqui da Maior Casa, flagship aqui da marca que inaugura, né? Já anunciado há algum tempo, nós já conversamos em algumas ocasiões com o nosso Alídio Abduni, né? Estamos aqui ao lado do Paulo Cardoso, que é o profissional responsável por toda a concepção dessa flagship, que é a primeira da marca, né? Aqui em São Paulo. Que satisfação, né, Alídio? Há bastante tempo a gente já vem comentando, fomentando, dando um teaser do que vinha a acontecer e, de fato, cumprindo todas as expectativas, né? É isso aí. Para quem não conhece, a Maior Casa é uma empresa B2B, né? Ela é um atacado do André Cepeda, que você vai conhecer, um irmão aí, grande parceiro nosso, de longa data. E entre as nossas conversas, acabou acontecendo esse desafio. A gente trabalhou junto aí a quatro mãos, Maior e Caioa, e fomos desenvolvendo até chegar no conceito aí da Maior Casa. Quando convidamos aí o Paulo também para estar fazendo a loja, ele participou de toda a identidade arquitetônica da marca Maior Casa. Então, essa aqui é a primeira franquia da marca Maior Casa, já existem aí outros interessados aí, mundo afora, já não estamos falando nem só de Brasil, porque nós temos também um CD na Flórida, nos Estados Unidos, então a Maior aí tem um business aí com um time super competente, curadores tanto de tecidos como de tapetes aí, super antenados, os mais atualizados possíveis. E a pegada da Maior aqui, né, nessa loja também, é trazer essa crença do tapete feito à mão, que é uma arte e uma crença, né, chega quase a ser uma religião, né, milenar de se tecer tapetes, de uma forma contemporânea. Então, vanguardista, contemporânea, mas tradicional, histórica. Tradicional, né? Com muito conteúdo. Então a loja, né, os produtos estão expostos como obras de arte mesmo, valorizando a peça que é. Eu acho que o Paulo aqui do meu lado vai contar muito melhor que eu. E estamos muito realizados aqui na Avenida Brasil, 2009, esquina com a Rua Atlântica. É um local bem conhecido aí do mundo do design e arquitetura aqui na região paulistana, e aguardamos aí as visitas, né, e a parceria dos amigos aí que já conhecem. A gente está trazendo um pouquinho desse nosso conceito aqui de atendimento, de pós-venda, de parceria também para a Maior Casa São Paulo. Que legal. E aí o Alídio falou, né, que é uma empresa que tradicionalmente tem a sua prática de mercado no B2B, ou seja, comercializando com outras empresas, né? E aí como é que é conceber, não é, uma flagship, uma concept store para transformar em B2C, né? Trazer aí clientes, especificadores, profissionais, de onde me conta um pouquinho do embrião, do nascimento e do desenvolvimento desse projeto, Paulo. A história eu acho que já tinha começado em algumas feiras que a Maior tinha feito, já com essa ideia de expor o tapete, o tecido na maneira vertical e não mais comum como se vê em pilhas ou de outra maneira. E a gente fez um upgrade disso tudo. Então o conceito foi criar um espaço onde a arquitetura não ficasse acima do que é o produto. Então, a gente não tem grandes formas de arquitetura, mas valoriza o produto. Isso já começa na própria fachada, né? O prédio foi envelopado com um material que remete ao têxtil. A própria logo também é aplicada sobre um painel usinado que foi baseado em cima de um desenho de um tapete. Então, toda a ideia é remetida ao têxtil. E para romper isso tudo e também mostrar um pouco dessa disrupção, a vitrine ela explode como se ela estivesse saindo de dentro da caixa e mostra todos os produtos da mesma maneira que a gente está mostrando aqui dentro, que são através dos moods, né, que são esses grandes painéis, esses expositores, onde tem dois tapetes, tem a matéria-prima, tem o tecido e faz a composição do mood board. E a experiência é essa, a gente quer mostrar uma loja totalmente disruptiva no segmento, diferente do que se viu, uma experiência têxtil, a gente não quer falar que é uma loja de tapete ou uma loja de tecido, é uma experiência têxtil, desde a entrada da loja com esse elemento escultórico, onde a gente aplica a função que o tapete possa ser usado não só no piso, na parede, no teto e por aí afora.
Nisso tudo nesse primeiro andar. No segundo andar, que vocês vão mostrar, a gente tem a experiência própria, que é do profissional e do cliente interagir com o produto, né? Pegar a amostra, montar o seu mood board, abrir a bandeira do tecido, pegar também a bandeira de tapete, que é uma bandeira maior, juntar isso tudo, compor o seu projeto. E junto disso a experiência de você ter a luz como um instrumento para ajudar nisso, tanto no andar de baixo, através da reprodução de cor, que é a mais fiel possível, como no andar de cima, onde nós temos grandes painéis que eles fazem a temperatura de cor que vai de 2.700 até 5.000 K. Então você consegue reproduzir a luz que você está na sua casa, que é a mais comum, a de 2.700, ou a mais fria, que é de 5.000. Isso abre um leque para o profissional muito grande. Já teve um contingente muito grande de profissionais que vieram conhecer essa novidade, tanto aqui de São Paulo quanto profissionais que vieram da Baixada Santista. E hoje nós estamos gravando pela manhã, daqui a pouquinho seguramente muita gente chegando aqui também. É muito gostoso esse prestígio. E tem a ver também com o movimento da tua marca, né, da Kaiowá, que tem mais de 40 anos, mas que é uma loja mais de tapetes mesmo, com solução completa, mas com um histórico de tapetes muito forte. Mas cada vez mais você tinha a intenção de trazer uma coisa mais boutique, mais de valorizar, como você falou, essa tradição milenária, esse formato do tear manual que você tem muito na loja lá, mas que acaba se misturando em tantos tapetes, né? Sim. A Maiori, né, flagship, ela veio justamente agregando mais conceito e valor, né? Os tapetes feitos à mão. Ele distribui renda por metro quadrado de uma forma muito mais homogênea do que um tapete produzido feito à máquina, que aperta um botão lá, produz milhões de metros quadrados de tapete. E assim, com materiais renováveis, lã, algodão, até os fios sintéticos tem PET na composição, porque nós temos tapetes feitos à mão com um fio PET que pode ser usado em área externa. Então você olha o tapete, na impressão que ele só pode ser usado em área interna, não, ele pode ser usado numa varanda, pegar chuva, pegar sol, Essa então... coleção que a gente está falando, existe uma coleção onde é retirado 400 a 600 garrafas PET da natureza, se transforma em fio e se transforma num tapete. Então, toda essa questão também de... Com a técnica do tear manual. Com a técnica manual, exatamente. Então é totalmente, assim, sustentável. Então a Maiori também tem essa pegada que subliminarmente é absorvida pelo cliente. Esse conceito é absorvido na hora que ele entra, que ele entende todo esse conceito. E logo mais teremos também um estúdio maior em Santos, dentro da Kaiowá, lá do Canal 3. Aí ia mencionar isso. Na verdade, a Maiori, né, teve que lançar em São Paulo por conta de estar dentro de um conceito de design e arquitetura, né, para criar uma força. É a primeira loja aí de várias outras que tem interesse. E São Paulo, ele tem uma força super importante no mercado Brasil afora. Então a loja tinha estrategicamente que ser em São Paulo, tá? E agora vão começar a surgir em outras capitais, outros estúdios, como o André daqui a pouco vai te falar aí, que tem interessados aí Brasil afora para estar colocando estúdio e a flagship store. Então vão ser dois formatos que a pessoa vai poder representar esses produtos aí. Olha, falamos nela, olha ela aqui ao nosso lado, Karina Ferreira, curadora responsável aí, né, por toda a parte de prospecção, de comercialização, de curadoria mesmo aqui da Maiori Casa. A Karina aproveitou um nicho que surgiu ali depois de 95, com a abertura de importações e tal, que até então nós tínhamos ali uma limitação muito grande, né? Ou eram tapetes nacionais, ou eram tapetes vindos ali aqui do Paraguai, alguma coisa assim. Isso. E eventualmente do Irã, né? Da antiga Pérsia, né? Que hoje é o Irã. Que aí para um público já muito mais restrito, Exato. Naturalmente. E com a abertura, né? Você acabou se especializando nesse nicho, né, Karina? Exato, é isso mesmo. E a gente viu nesse nicho de mercado que com a abertura da importação começou-se, né, a buscar mais, os arquitetos começaram a ficar mais acessíveis para os clientes também, né, os clientes buscando os projetos.
um nicho que não estava sendo explorado, que é o quê? A tapeçaria artesanal contemporânea indiana. Então foi nisso que eu me especializei, né? Então hoje a gente trabalha com vários tipos de tapetes do mundo inteiro, mas a nossa especialidade mesmo é a tapeçaria artesanal, trazer essa bossa do tapete manual, né, com toda essa ancestralidade, essa história, mas trazendo performance, custo-benefício, né? Porque hoje as casas, a gente tem um monte de petzinho em casa, tem muitas crianças em casa, então a gente precisou democratizar a tapeçaria manual de uma maneira que as pessoas pudessem utilizar melhor em casa. Então esse é o nosso desafio. E aí, cara, né, falando em desafio, eu fico imaginando qual não foi a complexidade, né? Porque são técnicas que são passadas de geração para geração por muitas gerações. Exato. Já, né? E aí, como é que foi esse processo de atualizar materiais para serem utilizados, materiais que tenham a ver com sustentabilidade, materiais que tenham a ver, como você falou, né, com uma resistência aí a lares, a residências que tem PET, com resistência também à limpeza, aos produtos atuais. Não houve resistência dessas famílias, dessas... Olha, no começo houve, aldeias, sim, né? Claro que houve, mas não uma certa resistência, mas uma certa curiosidade, porque a gente acabou trazendo isso da tapeçaria feito à máquina, né? Trazendo esses novos materiais para os artesãos, eles começaram a testar. E foi muito engraçado porque teve essa curiosidade, mas ao mesmo tempo uma receptividade muito boa, porque a técnica em si, ela não mudou nada, né? Sim, então, a técnica é a mesma. É a mesma, eles passaram só a agregar esses fios sintéticos. E há 7 anos atrás, em conjunto com os artesãos indianos, que a partir de então começaram a ficar ainda mais curiosos, a gente conseguiu desenvolver um fio de garrafa PET, que tem um toque de lã. Você não fala que é garrafa PET. Que era o material utilizado lá nos primórdios. Exatamente. Né? E a Índia, como vocês sabem, é o segundo país mais populoso do mundo. Sim. Então, assim, imagine o descarte de lixo lá. Então, a gente conseguiu fazer com que esse fio virasse um fio sintético e, ao mesmo tempo, super confortável, com um toque natural, que é o nosso DNA, para poder atender a esse mercado super sustentável, né? Que a gente realmente precisa pensar isso mesmo. Não é uma ideologia, é real, né? No mundo, e eles conseguiram fazer esse desenvolvimento e hoje a gente tem isso como, assim, sabe, o nosso carro-chefe de sustentabilidade. A gente também trabalha com upcycling, que é, né, a reutilização de fios, numa coleção que a gente trouxe de seda de sari indiano. Imagina, lindo, né? Então, assim, resíduo têxtil também é um super problema, né? Então, olha só, a gente conseguiu 2 vertentes. Imagina, para cada metro quadrado, gente, de tapete, eles utilizam de 400 a 600 garrafas PET. Então, é muita garrafa PET que está sendo tirada do lixo, vamos dizer, né? E sendo sustentável. Deixando de poluir o meio ambiente. Deixando de poluir o meio ambiente e transformando em obra de arte, né? Isso não é incrível? A gente estava falando aqui, você falou dos tapetes indianos, mas a gente fala também de Turquia, fala também de Egito, Bélgica também? Bélgica também. Como é que isso fica circunscrito ali? É uma coisa, um clã mesmo, uma coisa fechada? As técnicas não saem dali, eles só são passadas mesmo de geração para geração? Ou já meio que popularizou mais? No caso de Egito, Bélgica e Turquia, claro, tem uma parte de tapeçaria manual também, que é o tapete nodado, que é a técnica mais milenar. Mas normalmente nesses países, hoje em dia, 90% da produção realmente vem do tapete feito à máquina. Que ainda que seja um tear industrial, a gente tem esse olhar de curadoria para os produtos feitos à máquina, o mesmo que a gente tem no feito à mão, em termos de textura, paleta de cores, tentar trabalhar o fio de uma maneira que tenha um toque natural, mesmo para os feitos à máquina. No caso da Índia, eles foram muito inteligentes, porque assim, eles aprenderam com os persas, porque a Índia ela foi colonizada pela coroa britânica. Então, os britânicos trouxeram alguns persas, alguns iranianos, para ensinar a arte da tapeçaria, porque eles queriam os seus próprios palácios, né, terem os tapetes feitos ali. E o que o indiano fez depois que eles tiveram a independência deles? Eles perceberam que eles precisavam expandir. E para expandir, como é uma tapeçaria muito, muito manual, não tinha como manter a mesma técnica exata do tapete persa. Eles criaram novas técnicas. Então, eles viram nisso realmente também um nicho de mercado e criaram técnicas que, ainda que sejam demoradas, porque é uma tapeçaria manual, são muito mais rápidas do que um tapete persa, por exemplo, demorava, dependendo, 1 ano para ficar pronto. Né? Não tem como você comercializar, atender o mundo inteiro com esse timing. Sim. Então, foi isso que o indiano fez. Ele democratizou também a tapeçaria manual. Depois que o consumidor final estiver na casa dele, eu quero relembrar a história do meu tapete, eu quero contar para alguém,
Tá? Ele é só ler o QR Code que ele consegue todas essas informações, então a gente facilitou até isso. A tecnologia tem que andar junto também para facilitar. Mas esse espaço realmente foi pensado para isso, para encantar e para contar histórias. Deixa eu te perguntar, qual é essa Bombom, que é a queridona da casa? Ai, gente, olha, eu Vem ainda aqui, não... Bombom, um minutinho, conversar com a gente, a Bombom. Eu não tive tempo de falar oi para ela hoje, mas Bombom. Essa é a Vou te ver aqui, Bombom. minha querida. Eu Fiz tô questão. imaginando vocês. Olá, Eu gente. fiz questão de chamar a Bombom, porque a Bombom é uma querida, não é? Sempre foi a vedete da Casa Cor, recentemente foi roubada pela Coral, a Coral agora tá, mas vai estar na Casa Cor, vamos estar lá também. Estarei lá, sim. Estarei no espaço do Renato Abreu. E vai estar muito lindo, muito colorido esse ano. Ai, que maravilhosa. Tua impressão, Bombom, a respeito da maior de casa? Que tá Não, eu tô encantada com o designer da loja, tudo lindo. Eu e a Bombom chegamos cedinho aqui, ficamos só admirando. Ai, que delícia. É verdade. Tá linda, linda, linda. Os tapetes como em formato de obra de arte, acho que fica melhor pra escolha, tá muito linda, adorei. Ai.